Nós temos iniciado domingo passado a série de mensagens relacionada à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós demos um título para essa exposição, toda essa exposição, Encantados por Cristo. A nossa intenção, nosso desejo é que quando nós finalizarmos a exposição desta carta, todos nós possamos, a cada culto aqui, a cada exposição, estarmos cada vez mais encantados pela pessoa e a obra de Cristo Jesus. Nós vamos aprender como Cristo é suficiente para nós. Nós que passamos e viemos de muitas tradições religiosas, às vezes com ensinos meio conturbados, ensinos que não condizem as Escrituras. Mas o nosso desejo é que possamos estar encantados pela pessoa de Cristo e a sua obra. E nós começamos essa exposição domingo passado, no capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Nós aprendemos aqui que estava muitas práticas erradas. Nessa introdução nós vimos muitas práticas erradas que estava infiltrada ali na igreja de Colossos, a ponto de eles estar vivendo um cristianismo meio estranho, misturado, com algumas práticas que o apóstolo Paulo vai vir ensinar à igreja de Colossos a como viver da suficiência de Cristo. Nós vemos também o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado. Nós vemos ali quem estava à frente da comunidade ali. Nós aprendemos que o servo de Cristo, Epáfras, ele é o pastor da igreja, ele teve a sua experiência, como eu disse aqui, nós abraçamos esse entendimento, que ele teve essa experiência quando Paulo esteve ali na cidade de Éfeso, onde houve o grande avivamento ali. Ele se converte ali e começa a plantação de igreja ali em Colossos. E nós vamos ver durante toda essa carta que ele também dá uma assistência às igrejas vizinhas ali. Então hoje, meus irmãos, nós vamos continuar no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Nós vamos ver hoje sobre a gratidão a Deus pela fé, pelo amor e a esperança que nós temos. Paulo vai tratar nesses 6 versículos aqui que nós vamos ler. Ele está muito feliz, dando graças e louvores a Deus pela vida dos nossos irmãos que estavam ali na igreja de Colossos. Nós vamos aprender com essa gratidão que Paulo teve ali. Sempre tem um ensino para nós. Se está aqui nas Escrituras, porque tem um ensino para nós. Amém? Versículo 3 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado e conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos por estarmos aqui, temos o privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Todas as vezes que nós estamos aqui, nós damos graças ao Senhor, porque somos um povo privilegiado, Senhor, um povo salvo, um povo que vai morar um dia para sempre na eternidade, como cantamos aqui, Senhor. Nós temos esta esperança, a esperança está viva no nosso coração.
Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui já neste culto. Senhor, agora lemos a Tua palavra. Nós queremos pedir a compreensão do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco, nos abençoar. Ó Deus, nos dando entendimento, que possamos crescer um pouquinho mais no Evangelho de Cristo, através dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ó Deus, aos nossos irmãos há 2000 anos atrás, mas que tem um grande ensino para nós, que nesta manhã possamos estar com a nossa mente aberta. Senhor, somente o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para compreender essas coisas que estão aqui contidas na palavra. Por isso nós vamos até o Senhor rogando misericórdia. Fala conosco nesta manhã, nos ajuda. Teu Espírito Santo possa convencer cada um que está aqui. Também, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, Tua graça seja sobre eles também. Avance o Teu reino, glorifica o Teu nome e nos faça nesta manhã conforme a imagem de Cristo Jesus. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, nesses 6 versículos, nós vamos ver Paulo dando graças a Deus pela vida dos irmãos de Colossos. Nós vamos ver Paulo agradecendo por aqueles irmãos ali. Os irmãos, lembra o que eu disse domingo passado? Que eram pessoas simples, que amavam a Cristo, mas que também eram pessoas complicadas. Tinha alguns ali com desvio doutrinário, estavam com pouco entendimento, não estava compreendendo o Evangelho, a suficiência de Cristo. Os irmãos lembram disso que nós dissemos aqui. Meus irmãos, é interessante, quando nós lemos esses versículos, a gente vê como que é prático nós darmos graças a Deus para aquelas pessoas que estão mais perto de nós. Nós sempre damos graças a Deus pelos irmãos que nós podemos estar mais afinados com Ele, gostamos mais. Mas como é difícil, não é verdade, meus irmãos? Como é difícil nós darmos graças a Deus por aquelas pessoas que têm pouca compreensão do Evangelho, as pessoas meio difíceis de relacionamento. Às vezes nós não estamos acostumados a dar graças a Deus por estas pessoas. As pessoas meio complicadas, as pessoas que não têm muita compreensão do Evangelho, que não têm uma vida, uma maturidade cristã não muito apurada como alguns estão mais lá na frente. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele dá graças a Deus por essas pessoas, mesmo sendo pessoas complicadas. Paulo dá graças a Deus por todos que estão aqui. Como eu disse domingo passado, tinham pessoas complicadas dentro da igreja de Colossos. E quando Paulo vai dar graças a Deus aqui, ele dá graças a Deus a todos, ele não faz distinção. Então, o primeiro ensino que nós aprendemos já nesta manhã é que nós devemos dar graças a Deus até por aquelas pessoas meio complicadas, difíceis de compreender, até de relacionar. Irmãos, as pessoas são bênçãos na nossa vida. Nós vemos o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, dando graças aos irmãos para aquelas igrejas que eles escreviam. Veja bem, Paulo não fundou esta igreja, mas ele tinha um amor por aqueles irmãos, porque ele ouviu falar da fé que eles tinham. Então Paulo dá graças a Deus. Paulo também ouviu pelo que Epáfras disse quando foi visitar ele na prisão. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E Paulo dá graças a Deus por tudo que ele ouviu, tantas coisas boas como aquelas meio complicadas, que nós somos difíceis de dar glória a Deus, graças a Deus por elas, mas Paulo dá graças a Deus. E Paulo dá graças a Deus isso nas cartas. Veja bem, ele dá graças a Deus pelos irmãos lá de Roma. Veja bem, os irmãos de Roma, tinham pessoas ali que estavam meio com legalismo também, com relação da dieta, o que podia comer, o que não podia comer, um certo legalismo. Paulo dá graças a Deus pela igreja de Roma, mesmo essas pessoas fracas na fé. Ele dá graças a Deus também, olha para vocês verem, ele dá graças a Deus pelos irmãos de Corinto. Corinto é uma igreja complicada, né? Igreja complicada, uma igreja que estava sendo partidária, onde as pessoas estavam disputando quem era o melhor pastor da igreja, quem era o melhor orador. Por isso nós vamos ver na carta aos Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Então, a igreja estava meio complicada, dividida, mas Paulo dá graças a Deus pela igreja de Corinto.
Paulo dá graças a Deus, irmãos, pela igreja de Filipenses. Veja bem, a igreja de Filipenses estava com dificuldade de viver a unidade da igreja. E ele dava graças a Deus. Então, todas as igrejas, meus irmãos, têm pessoas meio complicadas. Nós somos difíceis, às vezes, até de se relacionar com certas coisas, temos certos hábitos. E nós devemos dar graças a Deus por todos. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças a Deus por todos. Então, percebo, meus irmãos, que Paulo dá graças a Deus por pessoas que aparentemente estavam trazendo algumas dificuldades à comunidade. Porque mesmo com tantas dificuldades de relacionamento, compreensão da maturidade da fé cristã, mas essas pessoas estavam contribuindo no ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo estava gastando tempo para ensinar essas pessoas. E isso era motivo de ele agradecer a Deus por essas pessoas complicadas, irmão Ronaldo. Por quê? Eram complicadas? Eram, mas o apóstolo Paulo estava gastando tempo para ensinar elas. Olha, isso é motivo que ele tinha para glorificar a Deus. Meus irmãos, às vezes nós não damos graças a Deus, glórias a Deus por tudo. E nós devemos dar. As Escrituras nos ensinam que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Porque é muito fácil nós agradecermos, meus irmãos, pelo pão de cada dia. É muito fácil nós agradecermos a Deus pela saúde que nós temos, para o Senhor ter nos preservado de tantos acidentes, tantas perseguições, é fácil nós darmos graças a Deus, às vezes alguns aqui têm mais qualidade de vida do que os outros, então a gente está acostumado a dar graças a Deus por essas coisas, mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos dar graças a Deus pelas pessoas que têm pouca compreensão do Evangelho. Pessoas essas que estavam com entendimentos estranhos dentro da comunidade, práticas erradas. Essas pessoas não negavam a Cristo, elas estavam com dificuldade de entendimento. E Paulo dava graças a Deus. Paulo dá graças a Deus de uma forma que essas coisas, Paulo vai gastar tempo para ensinar a suficiência de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo vai fazer isso pelo pastor da igreja, Epáfras. Epáfras, ele vai até o apóstolo Paulo na cadeia, como dissemos aqui lá em Roma. Ele vai contar para Paulo lá o que estava acontecendo na igreja, as bênçãos, que os irmãos estavam crescendo, mas estava tendo algumas coisas estranhas infiltradas no meio da igreja. Nós vemos aqui semana passada o legalismo, as práticas, o pragmatismo. Então, muitos dogmas do paganismo estavam ali na igreja, porque as pessoas estavam vindo para o Evangelho, mas estavam com compreensão errada. Estavam caminhando, não negavam a Cristo, mas tinham as dificuldades. E Paulo fala, olha, e Epáfras vai pedir ajuda a Paulo. Paulo, me ajuda, porque... E Paulo vai escrever essa carta, e essa carta, meus irmãos, ela não só era lida ali, na igreja de Colossos, mas havia algumas igrejas plantadas ali vizinhas, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis, elas recebiam essas informações. Meus irmãos, às vezes não percebemos como essa atitude de Paulo fazendo estas coisas. Como que nós aprendemos como é bom ajudarmos pessoas. Como é bom ajudar a pessoa que está com dificuldade na caminhada. Isso é bom, meus irmãos. Paulo fazendo isso, olha, vocês devem também fazer isto. É como se o Espírito Santo estivesse trazendo isso à nossa memória aqui nesta manhã. Como é importante da igreja, dos irmãos que têm uma compreensão maior do Evangelho, ajudar aqueles que estão com dificuldade na caminhada. Não abandoná-los. Essas pessoas, ou seja, eles têm pouca compreensão do Evangelho, mas às vezes está num estágio muito aquém, você está num estágio melhor, que Deus deu essa graça, abriu mais o seu entendimento. Então Deus fez isso por algum propósito. Você que conhece mais as Escrituras, Deus fez isso para que você possa ensinar aquelas pessoas que têm pouco entendimento. Porque se nós não fazermos isso, meus irmãos, nós seremos crentes egoístas. Nós estaremos sendo egoístas da nossa parte, não querer que Deus se revela com amplitude no coração daqueles que têm dificuldade. Meus irmãos, e essas pessoas com pouco entendimento, ela nos ensina também. Ela nos ensina que, ao ensinarmos essas pessoas com pouco entendimento, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a ser humilde.
nós estamos aprendendo a orar mais por estas pessoas. Está vendo que todas as coisas contribuem? Todas as coisas estão ligadas? Às vezes Deus coloca, Eliane, pessoas com pouco entendimento raso do Evangelho, e nós olhamos assim, né? Não é para desprezar essas pessoas, não. Nós estávamos conversando ontem, eu e o Tiago lá, não podemos desprezar essas pessoas, Tiago, porque se Deus abriu mais o seu entendimento, é para você ensinar aqueles que têm pouco entendimento raso sobre Cristo. E às vezes eles estão nessas práticas, meus irmãos, porque foram ensinados assim, anos e anos aprendendo coisas e coisas erradas. Então, isso nos ensina que nós devemos ser humildes, porque aquele que quer ensinar deve ter humildade. Aquele que quer ensinar deve ter vida de oração. Aquele que quer ensinar, ele seja menos arrogante. A palavra do Senhor diz a isso, aqueles que querem serem mestres. Então, meus irmãos, na vida cristã, tudo é recíproco, irmão Daiane. Tudo o que nós ensinamos, nós estamos aqui nesta manhã ensinando os irmãos, compartilhando com os irmãos sobre essas coisas do apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo, para você ver como que a vida cristã ela é recíproca, ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando por vocês, falando pelas pessoas que estão nos ouvindo, nós também estamos aprendendo. Porque o Espírito Santo ele tem essa dinâmica de trabalhar através de nós, trabalhar por nós e trabalhar a favor de nós. O Espírito Santo tem essa didática. Nós aprendemos também quando ensinamos. Veja bem, como nós vamos orientar as pessoas, aconselhar as pessoas. Quanto aqui não foram aconselhar pessoas? Quando acabou o aconselhamento, aquelas pessoas, até nós que aconselhamos, recebemos uma bênção da parte de Deus. A pessoa que recebeu o conselho, teve o Espírito Santo através da nossa vida, abriu o entendimento delas, receberam a bênção, e a gente sai daquele momento ali também abençoado, podendo compartilhar como foi bom esse aconselhamento. Então tudo na vida cristã é recíproco. Vida comunitária é muito importante por causa disso. A vida comunitária é muito importante para o cristão, é por isso que nós devemos reunir uns com os outros, cuidar uns dos outros. Nós falamos aqui domingo passado que não existe crente cada um no seu canto, não existe essa teologia cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua vida, não. A gente até usou essa expressão, vamos usar hoje de novo. Nós, com amor, nós intrometemos na vida das pessoas, no sentido de ajudar. Olha, eu estou vendo que isso não está certo. E todos nós aqui temos liberdade para falar uns com os outros. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que a vida cristã, ela viver em comunidade é muito importante. Porque isso é recíproco. Quando nós estamos juntos, nós crescemos juntos. Quando nós estamos reunidos, nós somos edificados juntos. Quando aconselhamos, nós somos também edificados. Então, nesta manhã, eu quero encorajar vocês. Eu quero também, pelo Espírito Santo, ser encorajado a dar graças a Deus. A sair daqui com um coração mais gratos a Deus. Por aqueles que estão ao meu redor e por aqueles também que estão distantes, que não puderam estar aqui. Nós devemos dar graças a Deus em tudo, porque Deus é soberano e Ele, até nos momentos difíceis da nossa vida, Ele nos ensina. Até nos momentos mais tenebrosos, onde as coisas estão meio escuras, Deus está nos ensinando. Isso é muito bom, meus irmãos. Nós aprendemos a dar graças a Deus, até pelos momentos difíceis, né, Tiago? Até pelos momentos que muitas vezes o sol está meio quente, está causticante, mas nós devemos dar graças a Deus. Então esse é o sentimento que nós temos aqui nesta manhã, que todos possamos sair daqui, dar graças a Deus, sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E Paulo fez isso. Então esse ensino nesta manhã, nós vamos aprender que em tudo, nós devemos dar graças a Deus. Nós não devemos dar graças a Deus só quando as coisas estão bem. Nós devemos dar graças a Deus quando as coisas também estão difíceis. Quando você está meio desanimado, são momentos difíceis, são momentos de prova. Porque, como eu disse aqui no início, é muito fácil você dar graças a Deus quando as coisas vão bem, tem dinheiro no seu bolso.
nós devemos dar graças a Deus em tudo. Então, nesta manhã, através desses versículos, eu quero mostrar para os irmãos 3 motivos que ele deu graças a Deus. Paulo deu graças a Deus por 3 motivos. Primeiro, esses 3 motivos, que está aí no verso 4 e o verso 5, nós podemos chamar de tríade de virtude, ou 3 graças que compõem a vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Essas 3 palavras, elas estão aí mencionadas no verso 4 e o verso 5. Desde que ouvimos o quê? Da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa do quê? Da esperança de vocês que estão reservadas no céu. Então, Paulo usa essas 3 palavras nessa carta, mas interessante também que ele vai usar essas palavras nas outras cartas. Muitas pessoas escreveram sobre essas 3 virtudes da caminhada cristã: fé, amor e esperança. E essas 3 palavras, meus irmãos, devem estar conectadas no nosso coração. Essas 3 palavras, fé, amor e esperança, devem estar contidas no nosso coração para que nós possamos ter uma caminhada mais saudável. Quando nós entendemos essa tríade de virtude aqui, essas 3 palavras de virtude aqui, quando nós compreendemos, Ronaldo, realmente como elas são importantes na nossa vida, nós temos uma caminhada mais saudável. Isso nós vamos aprender aqui. Então vamos tirar algumas lições dessas 3 palavras aqui. Primeiro, Paulo vai falar da fé. Interessante, meus irmãos, presta atenção aqui, porque senão vai ficar só como filosofia, mas não é. Paulo usa filosofia também, mas ele usa de uma forma como para ensinar, uma forma para abrir mais a mente das pessoas. Nós vamos compreender. Fé na Bíblia tem 2 significados. Parece que Paulo teve 2 ideias quando ele falou da fé aqui dos irmãos de Colossos. Porque fé, ela pode mostrar confiança em Deus, certo? Fé pode mostrar confiança em Deus. Por exemplo, a irmã Daiane diz assim: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé também em Cristo como meu Salvador. Isso é uma fé que traz para ela confiança. Okay? Ela tem confiança no Deus que ela crê. Mas também essa fé, ela também é acompanhada de conteúdo. É uma fé que precisa ter conteúdo. Ou seja, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Qual que é o conteúdo? O conteúdo que é: eu creio em Jesus Cristo porque ele nasceu da Virgem Maria. E ele nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Isso é o conteúdo da fé dela. Porque a confiança da fé dela é que ela crê em Jesus. E o conteúdo é que esse Deus, que é Jesus para ela, ele nasceu da Virgem Maria. Padeceu por Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Isso é o conteúdo. É o conteúdo da fé. Às vezes a Bíblia usa essa fé para mostrar também que a fé para Paulo está ligada em amor. Veja bem, a fé aqui para Paulo está ligada no conteúdo amor. O amor tem, quando ele diz o amor que tens, a fé em Jesus Cristo e o amor que tens para com todos os santos. Ele está usando essa junção entre amor e fé. Fé e amor, o motivo da alegria do apóstolo Paulo. Vejamos, meus irmãos. Tem muitas pessoas que têm tanto zelo para ensinar, tem tanto zelo para ensinar as doutrinas, mas são negligentes na hora de praticá-las. Gostam de ensinar, mas têm dificuldade de colocar em prática os ensinos que eles ensinam. Outros já dizem assim: pastor, eu gosto mais da prática. Gosto mais de prática, o importante é viver o Evangelho. Mas o problema é que você ter essa filosofia, essa visão de querer só viver o Evangelho, você vai acreditar em tudo. Então você deve crer e observar. Porque se você for viver o Evangelho de uma forma que esse é só o essencial, você vai acreditar em coisas erradas. Vai viver coisas erradas.
elas dizem assim que tudo para elas é o Evangelho. Tudo para elas é o Evangelho, mas estão vivendo o Evangelho de forma errada. Ou seja, uma coisa não pode ser desconectada da outra. Fé e amor. Fé, esperança e o conteúdo. Aquilo que você crê é aquilo que vai te alimentar. Veja bem, a forma como você crê vai ser a forma como você vai amar. Esperança e conteúdo. Então veja bem, a forma que você ama é a forma como você crê. Exemplo, nós temos fé em Deus, mas também amamos o próximo. Vê como que as duas coisas são conectadas. Então não tem como você crer em Deus e não amar o próximo. Uma coisa não está conectada à outra. Então essas duas coisas andam juntas. Fé e conteúdo. Então, meus irmãos, nós não podemos separar fé em Deus e amor ao próximo. Porque a palavra vai nos informar que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. E essa fé vertical que nós temos em Cristo, ela resume também na fé horizontal que nós temos pelos outros. Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se são os meus discípulos, você crê em Jesus, mas quando vocês amaram uns aos outros. Por isso que vocês têm que ter amor uns pelos outros, porque fé e amor andam junto. E Paulo glorifica a Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo amor um com os outros. Veja, fé e amor andam junto. Você também não pode dizer que ama plenamente o próximo sem amar a Deus. Exemplo, eu amo a minha esposa, mas se eu não amar a Deus, o meu amor é um amor egoísta. Esse amor egoísta não vai conduzir a sua esposa a Deus. Esse amor de você só ama ela e não ama a Deus, não vai trazer a glória de Deus na vida dela. Então eu amo a Deus e amo a minha esposa. As coisas estão conectadas. Essas coisas estão tão conectadas que você não consegue desconectá-las. O cristão não consegue desconectá-las, fé e amor. Amor ao próximo e amor a Deus. Outra coisa que é difícil você entender é quando você diz assim, pastor, eu estou muito bem com Deus. Graças a Deus. Estou muito bem, Ronaldo. Estou bem com Deus, estou me sentindo avivado. Mas lá dentro da sua casa está uma guerra espiritual. Está uma dificuldade com os filhos, com a esposa. Não bate. Não consegue fechar. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Ou você está bem com Deus e bem com a sua família, ou você não está bem com Deus e nem bem com a sua família. Porque não adianta você estar bem com Deus e ruim com a sua família, ruim com o seu próximo. Podemos, de uma forma geral, dizer isto. Então, esse relacionamento com o próximo deve estar bem, assim como você também está bem com Deus. Não estando bem com Deus, estando bem com Deus e não estando bem com o próximo, não bate. Então a fé nos conduz à prática do amor. Então Paulo agradece pela fé deles e a prática que eles estão, que tem essa fé, uma fé viva, não uma fé morta, como o Tiago vai dizer, é que eles amam uns aos outros. Paulo dá graças a Deus. Esse amor. Interessante, meus irmãos, que a fé nos conduz à prática do amor. Porque veja aí no verso 8, coloque aí o verso 8. A qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus nos conduz, quando o Espírito de Deus nos conduz, ele produz o quê? Amor. E se é o Espírito de Deus, vocês podem ver que o Espírito de Deus aí, ele está em maiúsculo, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que produz o amor no nosso coração. Quando a nossa fé está conectada em Cristo. Veja bem, é uma coisa ligada à outra. Então, esse amor que é produzido é pela ação do Espírito Santo. E veja bem, meus irmãos, não é um amor que tem barreiras. Veja bem, Paulo vai dizer assim, ó, o amor que tendes por alguns. Não.
o amor que vocês têm por todos os santos. Veja aí, o amor, verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, é um amor sem barreira. Desde que ouvimos falar da fé em Cristo Jesus, o amor que tendes para com todos os santos, ou seja, é um amor sem barreira. É um amor que não faz distinção. Por isso que eu comecei aqui dizendo que nós devemos dar graças a Deus por todos. A igreja de Colossos, ela tinha amor para com todos. É diferente da igreja de Corinto, que tinha um amor parcial. A igreja de Corinto amava? Amava, mas fazia distinção. É tanto que lá, quando eles iam comer, eles faziam distinção, ficavam separados. Já que na igreja de Colossos, o amor não era parcial. Era um amor unificado. E Paulo dá graças a Deus. E nós também devemos dar graças a Deus, meus irmãos. Devemos dar graças a Deus por cada um. Mesmo poucos, mas, Senhor, louvado seja o nome do Senhor por cada um. Por isso que nós devemos dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela família, pelas crianças que estão aqui, por cada um que está chegando, conhecendo o Evangelho, querendo realmente amar a Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus também, meus irmãos, até por aqueles que têm dificuldade de entender. Porque, quem sabe, Deus colocou eles no nosso caminho para nós ensinarmos. Cada um tem os seus talentos aqui. Por isso que todos aqui são dotados de dons espirituais. E Paulo dá graças a Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo dá graças a Deus. A segunda coisa aqui que eu tiro aqui de aprendizado aqui é o que está no verso 4 e no verso 5. Vou ler de novo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Meus irmãos, veja, ele começa o verso 5 dizendo que essa fé e esse amor que eles têm é por causa de quê? Por causa da esperança. É por causa da esperança deles. Eliane, você está aqui por causa de quê? Por causa da esperança que você tem em Cristo. Porque você sabe que todas as coisas um dia resultará na sua vida com Cristo para sempre. A nossa esperança, meus irmãos, a nossa esperança que Deus coloca no nosso coração é por causa da esperança que nós temos em Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Viver em Cristo, esperar em Cristo, esperar das suas bênçãos, esperar da sua gloriosa eternidade. Por isso que ele fala assim, olha, vocês têm amor, têm fé por causa da esperança das coisas que estão preservadas no céu. Então Paulo dá graças a Deus por causa disso. Ou seja, a esperança, ela é o condutor que vai produzir fé e amor no seu coração. Sabe por que a sua fé é alimentada? Sabe por que sua fé sendo alimentada, você tem mais e mais amor pelas pessoas? Porque você sabe que um dia há algo mais excelente do que isso aqui reservado para você na eternidade. Paulo dá graças a Deus por isso. Dá graças a Deus pela fé deles, pelo amor deles que andam juntos. E Paulo vai dar graça, mas dizendo, olha, tudo isso é por causa da esperança. Eu dou graças a Deus por isso. Vocês estão entendendo o Evangelho. Vocês estão entendendo a essência do Evangelho. Então, essa esperança é que nos motiva. Essa esperança em Cristo que nos dá força. Essa esperança que nós temos em Cristo, essa esperança que é o condutor destas coisas, é que nos faz avançar dia após dia. É que nos faz amar mais o nosso próximo. Essa esperança que nós temos em Jesus Cristo é que revigora a nossa fé dia após dia, para nós vencermos as nossas batalhas. E Paulo dá graças a Deus, não porque as pessoas estavam fazendo isso independente, porque as pessoas amavam ou não amavam uns aos outros. Não, eles faziam isso, eles amavam. Tipo assim, vai que a irmã é mais fraca e não me ama como eu amo ela.
Mas só porque ela não me ama como eu amo ela, eu vou deixar de amar, continuar mais o meu amor com ela? Não. Eu vou fazer isso, mas eu faço isso pelo condutor. A minha esperança é que eu tenho em Cristo. Então Paulo dá graças a Deus por isso, sabia? Então, meus irmãos, e o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João 13, a partir do verso 34, ele vai dizer que um novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros como eu vos amei. E vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, como eu disse aqui, quando vocês amarem uns aos outros. Então, a esperança em Cristo era o condutor desta fé e do amor que estava sendo produzido no coração deles. Quem estava produzindo esse amor, essa fé no coração deles? O Espírito Santo. Então, Paulo dá graças a Deus. Obrigado, Deus. Paulo, eu imagino, eu vejo assim quando eu leio as Escrituras. Paulo, sabendo dessas coisas, Epáfras contando para ele ali, Paulo, os irmãos estão amando uns aos outros. Os irmãos lá na igreja, eles têm uma fé. Porque eu conhecia a Daiane antes, ela tinha tanta fé naquelas coisas lá do mundo, naquelas mandigas lá do mundo, agora ela veio para Cristo, ela tem uma fé em Cristo. E Paulo vem e fecha com a esperança. Aí eu vejo Paulo falando assim, graças a Deus. O dia que eu fui lá em Éfeso, o Evangelho produziu. Vocês vão ver mais nos versículos. Paulo dando graças a Deus, tipo assim, Senhor, como o Senhor é bom, né? Eu que era um perseguidor do Evangelho, hoje estou pregando o Evangelho aqui do Senhor. Quem diria o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, mas estou pregando. E nesses momentos de indas e vindas nessas cidades, Epáfras, um companheiro, se converteu ao Evangelho de Cristo, levou o Evangelho de Cristo lá para Colossos e já está formando uma comunidade. E as pessoas agora estão amando a Cristo, pessoas que amavam as coisas do mundo agora estão amando a Cristo, estão tendo fé. Senhor, muito obrigado, te dou graças. Era isso que Paulo estava fazendo. Agora ele vem ensinar, olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu estou um pouquinho mais maduro na fé para ensinar a vocês. Tudo isso é por causa da esperança que vocês têm em Cristo, tá? É isso que Paulo está dizendo aqui. Dou graças a Deus pelo amor e a fé, mas é por tudo isso. Eu sei que vocês têm às vezes vocês dão uma arranhada um com o outro aí, às vezes por alguns dias fica de cara virada, mas depois volta, continua o mesmo amor. Mas eu sei que por tudo isso é por causa da esperança que vocês têm em Cristo. Era isso que Paulo está dizendo aqui. Então, uma forma mais simples de explicar. Era isso. E Paulo dava graças a Deus. Eles estavam crendo, eles estavam amando, não porque estavam vendo coisas sobrenaturais, por causa dos milagres que o Senhor estava operando no meio da igreja, mas eles estavam tendo fé. E essa fé é por causa da esperança que eles tinham convictas em seus corações. Meus irmãos, isso nos ensina também hoje. Por que nós amamos uns aos outros? Por que nós amamos a minha família? Por que eu amo a minha família? Por que eu amo o meu próximo? Por que eu amo os meus filhos? Eu amo por causa da esperança que eu tenho em Cristo. Eu vou ser recompensado no céu? Vou ou não vou? Eu vou ter meu galardão? Por que eu amo evangelizar? Por que eu amo ensinar? Por que eu amo falar de Cristo para as pessoas? Porque eu sei que o que me espera. Eu sei da minha esperança. Eu sei que isso que eu faço não é uma troca, mas é uma gratidão que eu tenho por Deus. Então, nesta manhã, eu quero que nós possamos sair daqui amando mais o Senhor. E nós não vamos fazer isso não pelos sinais que estamos vendo, às vezes vemos, às vezes não vemos, mas nós vamos fazer isso por causa da esperança que nós temos em Cristo Jesus. E todas as vezes, meus irmãos, que nós servimos o nosso próximo, todas as vezes que nós servimos o nosso próximo, mesmo que você não vê o fruto, mesmo que você não vê esse fruto às vezes, mas é investimento. Investir no corpo de Cristo, investir no reino de Deus, é investimento. Isso é recíproco. Você acha que você está só abençoando aquelas pessoas? Não. Deus também está te abençoando com as bênçãos celestiais, os tesouros celestiais. Tudo isso
porque Ele vai completar a obra na sua vida e na minha vida. Tudo isso porque a obra deles vai ser completada. Então, investir no corpo de Cristo nunca é em vão. Nunca é em vão. Sempre tem retorno, porque as Escrituras dizem que Ele vai terminar a obra dele. Então, servir o corpo de Cristo nunca será infrutífero, nunca será em vão. Pode ser que às vezes você não vai ver alguns frutos, ou às vezes até demore. Mas nada no corpo de Cristo será em vão. Então, meus irmãos, isto é animador para mim e para você nesta manhã. Eu faço isso por causa da esperança que eu tenho em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dar graças a Deus. Ele dá graças a Deus pela fé dos irmãos, pelo amor e a esperança que eles têm para com todos os santos. Tudo isto está fundamentado por causa da esperança que eles têm em Cristo Jesus. Veja o verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, por causa da esperança que vos está preservada no céu, isso é motivo de gratidão pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, também uma palavra de advertência para nós. Nós não devemos dar, nós aprendemos que nós não devemos dar graças a Deus só por aquilo que Deus está dando para nós aqui. Por essa alegria, essa comunhão, essa satisfação. Mas nós devemos dar graças a Deus por aquilo que está preservado para nós. E às vezes nós esquecemos. Então nesta manhã Deus está lembrando novamente, fazendo-nos lembrar dessa esperança que nós temos na eternidade. Então essas bênçãos, elas são as bênçãos futuras e nós também devemos dar graças a Deus por isso. Não esquecemos disso. Então o primeiro motivo de agradecer a Deus pela vida dos Colossenses é por causa dessa tríade: amor, fé e esperança. O segundo motivo que Paulo dá graças a Deus é pelo que o poder do Evangelho tem produzido na vida dos crentes de Colossos. Veja o verso 5 e o verso 6 novamente. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também tem produzido no mundo inteiro, no mundo daquela época. Está produzindo fruto e crescendo. Veja bem, meus irmãos, o que Paulo está querendo explicar é que a vida cristã, lembra que nós falamos que nós vamos falar muito da vida cristã? Como relacionamento de vida cristã? Então Paulo está explicando aqui que a vida cristã, ela é produzida pela palavra de Deus. Paulo dá graças a Deus não porque os irmãos de Colossos eram homens e mulheres perfeitos, não. Apesar disso, Deus estava trabalhando no coração deles. Deus não só estava trabalhando no coração das pessoas do mundo daquela época, não só as pessoas estavam amando, crescendo no Evangelho, mas não, Paulo dá graças a Deus porque o Evangelho também tem feito eles crescer na presença de Deus. O Evangelho tem produzido vida cristã na vida deles. Meus irmãos, o que produz vida cristã saudável é o Evangelho de Cristo. Dons sobrenaturais não produz vida cristã. O que produz vida cristã é o Evangelho de Cristo. A quem nós devemos imitar? A Cristo. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele deixou coisas maravilhosas através da vida dele aqui no seu ministério e através também dos seus servos, que pregou tudo aquilo que ele tem ensinado. Então, meus irmãos, o Evangelho ele produz vida cristã. E Paulo dá graças a Deus por essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo, crescendo no Evangelho. Mas também ele diz, eu dou graças a Deus, porque o Evangelho, veja bem, tem crescido também entre vós. Paulo estava satisfeito que o Evangelho estava expandindo, mas Paulo também estava satisfeito que eles estavam sendo condutores desse Evangelho, estava crescendo nesse Evangelho. E isso era motivo dele dar graças a Deus. Lembrando que o tema dessa mensagem é a gratidão que Paulo tinha pelos irmãos de Colossos. O sentimento de gratidão que eles tinham.
Meus irmãos, e o Evangelho produziu feitos no mundo daquela época. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque o Evangelho, ele pode fazer isso. Por isso que nós devemos anunciar o Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Nós sempre devemos fazer, sempre devemos anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho pode produzir vida saudável na vida das pessoas. O Evangelho pode produzir salvação. O Evangelho pode produzir fé. O Evangelho pode produzir amor ao próximo. O Evangelho pode produzir uma esperança inabalável na vida das pessoas. Então, por isso que eu e você devemos anunciar o Evangelho aonde nós estivermos. E Paulo dá graças a Deus porque o Evangelho rompeu barreiras. O Evangelho rompeu culturas. O Evangelho rompeu raças, línguas, etnias. Então, depois que ele derrubou esse muro que separava, que ele diz, de lá para cá, a igreja tem estado unida agora como corpo de Cristo. Em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Por isso que Paulo dá graças a Deus. Irmãos, vejam bem, eu estou sempre falando aqui de graça, graças a Deus. E às vezes nós não damos graças a Deus. A verdade é essa. Esquecemos, né, Ronaldo, de dar graças a Deus. Às vezes nós esquecemos. Nós temos tantos motivos para dar graças a Deus. E às vezes somos negligentes com relação a isso. E Paulo está batendo nessa tecla, dando graças a Deus. Meus irmãos, apesar dos falsos profetas estar meio infiltrados ali na igreja, naquela comunidade, o Evangelho sempre foi simplicidade no coração destas pessoas. O irmão Tiago estava contando que está lendo cada vez mais o livro de Colossenses. Vocês vão ver como que a simplicidade, o Evangelho é simples. Como é bom transmitir a simplicidade do Evangelho. Isso nos ensina também que nós não devemos, não precisamos implementar nada no Evangelho de Cristo para atrair as pessoas. O Evangelho em si, através do poder do Espírito Santo, ele vai atrair as pessoas. As pessoas serão atraídas pelo Evangelho de Cristo. E às vezes, meus irmãos, isso nos ensina que nós não precisamos mudar a mensagem. Nós não precisamos colocar uma mensagem mais palatável, mais adocicada para atrair as pessoas. Isso nos ensina que nós não devemos mudar a nossa liturgia do culto para atrair as pessoas. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é simples. E a simplicidade dele é a pureza dele. Então, quando nós formos transmitir o nosso Evangelho, o Evangelho, na verdade, de Cristo, devemos transmitir com simplicidade. Simplicidade, porque o Evangelho de Cristo, ele pode fazer isso até nos corações mais duros. O Evangelho de Cristo pode introduzir nos lugares mais escuros da vida do homem. Só o Evangelho pode fazer isto. Então não vamos mudar o Evangelho para atrair pessoas. Não queremos isto. Não queremos essas táticas humanas. Meus irmãos, negligenciar o Evangelho é desconsiderar ou ignorar a salvação de Cristo. Quando você negligencia o Evangelho, sabe o que você está dizendo? Veja bem quando você quer implementar coisas no Evangelho. Olha como que isso é muito sério. Vou fazer alguma coisa aqui para atrair mais as pessoas, vou mudar um pouquinho essa mensagem, como teve pessoas no nosso meio aqui durante esses 4 anos de caminhada. Muda essa mensagem. Essa mensagem está muito dura, essa mensagem está muito radical. Muda, seja mais atraente. Sabe o que você está querendo dizer para mim? Sabe como que soa nos meus ouvidos? O Evangelho de Cristo, o que Cristo fez não foi suficiente. A obra de Cristo que Cristo fez através da sua obra não foi completa. Eu preciso completá-la. Veja como é sério mexer no Evangelho na simplicidade.
Quando você quer negligenciar o Evangelho, está dizendo assim, Jesus, o Senhor não foi perfeito. As coisas que o Senhor fez aqui, faltou. E eu estou aqui para ajudar o Senhor. É isso que são os nossos ouvidos, meus irmãos. Quantas pessoas, eu já participei em outros lugares, vamos fazer um culto dos jovens, colocar um nome, balada gospel, como nós temos por aí, essa nojeira que nós temos por aí. Balada gospel. Tem isso aí, irmão Ronaldo. Liga a TV, liga a internet. Atrair os jovens. Vamos trazer uma banda aqui que toca uma guitarra, mas são táticas humanas. Alguém ali em Colossos estava oferecendo um evangelho espúrio. Então, negligenciar o evangelho, meus irmãos, é trazer rejeição da salvação no coração das pessoas. Quando você negligencia o evangelho, essas pessoas, com essa negligência, Daniele, vai rejeitar o evangelho. E a carta aos Hebreus 23 vai dizer, como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Quando você negligencia o evangelho, você está trazendo dureza de coração para as pessoas. Quando você não leva o evangelho simples e puro, você está negligenciando o evangelho. E negligenciar o evangelho está endurecendo o coração das pessoas, se você não sabe. Sério! O coração dessas pessoas pode tornar insensível à voz de Deus. Por isso que lá em Hebreus 13, 15 vai dizer, hoje, se você ouvir a voz, não endureça o vosso coração com o que foi proclamado. Quando você negligencia o evangelho, você está desprezando o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Por isso que tem muitas igrejas aí que pregam, muitos grupos religiosos que pregam que Jesus está fazendo a sua obra também. Meus irmãos, tudo está programado e feito. Tudo está em perfeitas condições para alcançar o coração das pessoas. Não precisa eu mudar nada aqui. Não precisa eu mudar nada aqui para atrair. Se vocês são de Cristo, vocês estarão aqui. Meus irmãos, isso é muito sério, não é? É muito sério negligenciar. Então, se é sério, Ellen, se é sério, Tiago, se é sério, irmão Ronaldo, não vamos brincar com as coisas de Deus. Não vamos brincar com o Evangelho. Não vamos brincar de ser igreja. Quando eu estava ali no verso 6, meus irmãos, quando eu disse que o Evangelho chegou até vocês, como também todo mundo tem produzido os frutos, e vocês têm crescido de tal maneira, isso está acontecendo entre vós, desde o dia que entendeste a graça de Deus na verdade. Interessante, meus irmãos, que isso, quando diz que o Evangelho está fazendo eles crescerem e multiplicar, o que vem à nossa memória? O que esse versículo remonta? Remonta o que Deus deu a ordem ao primeiro casal, lá em Gênesis 1:28, quando Deus diz que abençoou eles e disse, frutificai e multiplicai e enchei toda a terra. Isso aqui não é só criar filhos, não. É multiplicar a imagem de Deus na vida das pessoas. Fomos feitos a imagem de Deus. Mas o primeiro casal pecou e borrou essa imagem de Deus na vida das pessoas. Então, de lá para cá, por causa do pecado de Adão, nós não conseguimos multiplicar a imagem de Deus em si, nas pessoas. Então, por isso que o segundo Adão teve que vir. Como nós lemos aqui no Catecismo, da pergunta 16, né? Na pergunta 15. O segundo Adão, agora, o último Adão, ele teve que vir. E ele vai resgatar corações. Ele vai resgatar os corações das pessoas através do seu evangelho, para que essas pessoas sendo resgatadas agora possam ter
em Cristo a imagem de Deus na vida deles. Veja, o primeiro Adão borrou a imagem de Deus, negligenciou a ordem de Deus. Mas o segundo Adão e o último, que é Cristo, ele veio para recuperar essa imagem de Deus que ficou meio borrada. Ele veio resgatar esses corações através do seu evangelho, frutificando dentro dos corações dia após dia. E o evangelho tem crescido no coração dessas pessoas. Só Jesus poderia fazer isso, trazer a imagem de Deus na vida das pessoas. Louvado seja Deus, porque um dia nós ouvimos o evangelho de Cristo. E nós temos consciência do que é hoje viver vida cristã saudável. Nós vivemos essa vida cristã saudável, madura, fiel, é através da pessoa de Jesus Cristo, o segundo Adão, que nos transformou você. E a cada dia ele faz você parecer a imagem dele, a imagem do Deus invisível, como está aí em Colossenses. E ele diz que nós temos crescido na graça de Deus e na verdade, como está aí no final do verso 6. Produzindo fruto de crescimento de tal que acontece entre vocês, no dia que vocês ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Meus irmãos, graça e verdade é ensino de Cristo. Lembra quando ele diz lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. O evangelho, ele é feito de graça e de verdade, sabia, Tiago? O evangelho é feito de graça e de verdade. Porque se fosse só verdade, você estaria exposto todo o tempo. A verdade de Deus iria te deixar exposto em todo o tempo. Todo o tempo nós estaríamos expostos por causa da verdade. Porque a verdade de Deus expõe o nosso pecado. A verdade de Deus, ela esclarece todas as coisas. Mas o evangelho é composto de verdade e graça. Por quê? Porque a graça de Deus vem para cobrir os nossos pecados. A graça de Deus, ela vem para cobrir a nossa pecaminosidade. Mas também o evangelho não é só de graça, não. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar sempre no pecado e não vai ser confrontado com a verdade. Se o evangelho for só verdade, você vai ficar exposto. Por isso que ele teve que colocar a graça. A graça veio cobrir a pecaminosidade. Mas se o evangelho for só graça, você vai ficar vivendo uma vida de pecaminosidade e não vai ser confrontado com a verdade de Deus. Por isso que o evangelho é composto de graça e verdade. Por isso, Paulo dá graças a Deus também pelo portador do evangelho na comunidade de Colossos. Epáfras. Vocês vão ouvir esse nome constantemente. Paulo dá graças a Deus pela fé, pelo amor, a esperança que tem produzido no coração deles. Dá graças a Deus pelo evangelho que tem rompido fronteiras, barreiras, através da vida deles. E também graças a Deus pelo que o evangelho tem feito eles crescer, florescer no meio da comunidade. Mas Paulo também vai dar graças a Deus pelo pastor da igreja, que tem ali levado a igreja a ter o ensino das Escrituras. Ele agradece pelas virtudes, ele agradece pelo poder do evangelho, mas também ele agradece pelo portador do evangelho. Ele agradece pelo pastor da igreja, que tem sido fiel ao evangelho de Jesus Cristo, Epáfras. Paulo vai agradecer Epáfras, que está aí no verso 8, no verso 7, segundo fostes ensinado, instruído por Epáfras, nosso amado conservo. Quando Paulo chama ele de conserva, ele está querendo dizer que Epáfras prega o mesmo evangelho que Paulo está pregando. Ele é conservo. Ele está pregando a mesma essência que Paulo está pregando do evangelho. E ele agradece porque ele era um fiel ministro de Jesus. Ou seja, Epáfras vai às últimas consequências, se preciso, por causa do evangelho, por causa da sua fidelidade ao evangelho de Cristo. Ele vai tanto em Mandaiana, as últimas consequências,
Que lá, eu acho que no verso 23 de Filemão, diz que quando ele foi visitar Paulo, ele ficou preso. Ele ficou preso. Vocês podem conferir lá. Ele não abriu mão da sua liberdade. Mas pelo contrário, ele sabia que ia ser desprezado. Paulo já estava tendo esse desprezo. Mas por causa do evangelho, ele enfrentou essas consequências. Meus irmãos, isso nos deve encorajar. Que, se possível, por causa do evangelho, você morre por causa do evangelho. Como a irmã disse aqui para mim, eu faço isso, mas eu não nego o evangelho. Se for preciso, Tiago, nós vimos as últimas consequências por causa do evangelho de Cristo, nós devemos fazer isso. Está vendo que essa carta serve para me encorajar e encorajar você também? Isso me traz um temor, porque quando eu negligencio o evangelho, eu me sinto covarde. Quando eu deixo de amar o evangelho, quando eu deixo de viver o evangelho, eu me sinto covarde. Que Deus me perdoe. Epáfras, por causa do evangelho, ele precisou ser preso por amor ao evangelho. Ele enfrentou a prisão porque ele foi lá buscar respostas do seu mestre. Ah, mas você vai ser preso. Eu preciso ir lá porque eu tenho uma comunidade por trás de mim. Aí Paulo vendo isso, Epáfras, eu louvo a Deus pela sua vida. Algumas aplicações aqui para nós terminarmos nesta manhã. Nós devemos dar graças a Deus por aqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas para ensinar o evangelho. Eu agradeço a Deus por aqueles que um dia também me apresentou o evangelho. Eu agradeço a Deus pelos meus professores. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que me ajudam no evangelho. Eu agradeço. Você deve agradecer. Porque essas pessoas, de uma forma fiel, têm ensinado você o evangelho. Sabe aquela pessoa que te levou a Cristo? Agradece a Deus pela vida dela. Porque Deus usou a vida dela para você hoje conhecer a Cristo. Então, seja grato. Seja grato pelos seus pastores, para você que está me escutando. Seja grato pelas que têm ensinado vocês o evangelho. Não só aqueles que têm lá estado no púlpito, na escola dominical, mas agradece aquelas pessoas que acrescentam Deus na sua vida. Seja grato a essas pessoas. E eu termino lembrando desses 3 motivos para me encerrar. Primeiro, pela vida cristã dos colossenses, as virtudes que eles tinham: amor, fé e esperança. Segundo, pelo poder do evangelho que tem abraçado a vida dele e a vida de muitos também, o mundo inteiro, diz o apóstolo Paulo. Terceiro, pela graça, Paulo dá graça a Deus pelo fiel ministro do evangelho de Jesus Cristo, Epáfras, que tinha levado o evangelho até eles. Então isso é motivo suficiente também para nós dar graças a Deus e lidarmos com pessoas tão complicadas que convivem conosco. Nesta manhã eu quero encorajar você a dar graças a Deus pelo que o evangelho tem feito na sua vida. Encorajar você a dar graças a Deus pelas pessoas, mesmo complicadas, mas que no fundo você sabe que tem evidências de salvação, de regeneração, só tem pouco entendimento. Aliás, as Escrituras nos ensinam que nós devemos dar graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta manhã nós possamos ter aprendido um pouco mais do apóstolo Paulo em relação à igreja de Colossos. Muitas informações, né, meus irmãos? Muitos detalhes, Por isso que eu disse para os irmãos que não vamos ler essa carta correndo. Sabe aquelas pessoas, Eliane, que visita 2 lugares, visita muitos lugares, visita, igual você vai na Europa, você visita lá uns 10 países em um dia, 2 dias, não. E você tira aquele monte de foto, fui nesse lugar, fui, mas em 2 dias não, vamos navegar, caminhar aqui devagar. Nós vamos alternando as mensagens aqui com outros irmãos. Mas vamos sempre estar, irmãos, não vamos estar sempre meditando nessa carta aqui na igreja, não. Vamos meditar lá na nossa casa, lendo. Vamos meditar. Nós devemos dar graças a Deus.
Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. Vamos esperar as crianças aqui. Cuidado com a câmera aí. Em tudo dai graças a Deus. A mesa caiu. Caiu de novo. De novo. Depois nós temos que arrumar. Vamos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Pode ir lá. Pode ir lá. Vamos ter um período de oração silenciosa aqui, em nossos corações, agradecendo a Deus pela nossa salvação, agradecer a Deus pelas pessoas, mesmo complicadas, que talvez você não tenha muita afeição. Nós vamos ter um período de oração silenciosa aqui, meditando nessas coisas que nós devemos dar graças a Deus. Depois eu vou conduzir os irmãos em uma oração finalizando o nosso culto. Só lembrando, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, quer dizer, em qualquer situação, não só as favoráveis. Gratidão é a resposta de fé e obediência à vontade de Deus. Efésios 5,20 diz, dando sempre graças por tudo nosso Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, meus irmãos, que a gratidão deve ser contínua e abrangente. Porque gratidão é uma forma de adoração a Deus. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pelo ensino do apóstolo Paulo, aqui nesta carta aos Colossenses. Muito obrigado, Senhor. Hoje aprendemos a dar graças a Deus por coisas, às vezes, que nós não temos costumes de dar graças. Às vezes damos graças a Deus só pelas coisas que nós estamos vendo. Esquecemos de dar graças a Deus por aquilo que nós não vemos. Nós te damos graças ao Senhor pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo nosso amor para com os irmãos, pela nossa esperança que nós temos em Cristo. Te agradecemos porque de uma forma miraculosa o Evangelho de Cristo tem chegado e rompido fronteiras, chegado a corações escuros, corações duros. Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Senhor, por esta comunidade. Muito obrigado, Senhor, por hoje nós temos essa liberdade de expor as Escrituras. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração e nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo e despedimos o teu povo com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.